Olá meus amigos, sou Leandro Ferreira, sejam todos bem-vindos ao canal Vida Plena e hoje nós vamos falar sobre o uso da força na atividade policial sob uma perspectiva bíblica. Desde já eu quero te pedir que se você não for inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum de nossos vídeos. E se gostar do nosso conteúdo, peço, por gentileza, que compartilhe com seus amigos, com seus familiares, porque isso tem ajudado bastante no crescimento do canal. Então, este tema, assim como outros que nós já trouxemos no canal, ele é cercado de mitos e tabus e sofre resistência por algumas pessoas que acreditam que esta função não seja compatível com o seguidor de Cristo, com o cristão. Mas o uso da força, ele é legitimado, né? Ele é legal, ele geralmente é utilizado em operações de controles de distúrbio ou quando há alguma resistência ao cumprimento da lei, e para isso há sempre um protocolo a ser seguido, né? Há níveis de emprego da força que atende aos princípios da necessidade, da proporcionalidade. Então nada é feito à revelia. E algo que é muito bom nós destacarmos aqui e não confundir uso da força com violência. Infelizmente, muitas vezes as pessoas taxam a atividade policial, o emprego da força por parte de instituições de segurança pública como violência policial. E eu quero te dizer que está muito longe disso. Primeiro, porque não há o sentimento, não há o ânimo, a vontade de ferir, a vontade de prejudicar, a vontade de agredir. Não. Há ali o uso da técnica, o emprego da força e às vezes com a utilização de instrumentos. A Bíblia traz alguns textos muito interessantes sobre isso. Um texto que me chama muita atenção está quando João Batista, alguns soldados vieram até João Batista e perguntaram: João, o que nós podemos fazer para herdar o reino de Deus? E João Batista disse para eles três coisas. Olha, a ninguém trateis mal, não sejam espancadores e contentai-vos com o vosso soldo. A ninguém trateis mal está falando sobre o tratamento que nós devemos dispensar às pessoas que procuram as instituições de segurança pública por causa de alguma necessidade. Também, principalmente, está ligado àquilo que é típico do cristão, né? Que é o amor ao próximo, o respeito ao próximo, o respeito à dignidade humana. Sobre contentar com o vosso soldo, está ligado à corrupção, a não aceitar vantagens econômicas indevidas, não exigir vantagens econômicas indevidas. E a não ser espancadores, eu entendo que não abusem da autoridade, não abuse da força, não use da força além daquilo que é devido. Então, fazendo isso e crendo na pessoa bendita de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, herdarão o reino de Deus. Há outro texto muito interessante que eu quero ler, está em Romanos, capítulo 13, que diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres mal, tema, pois não traz debalde a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Esse texto está falando sobre as autoridades, que as autoridades foram instituídas por Deus. Elas receberam da parte de Deus a autorização para exercer o poder sobre
as pessoas ou sobre um grupo de pessoas, sobre uma nação, um povo, uma cidade, enfim. Recebeu da parte de Deus autorização para o exercício do poder sobre essas pessoas. E aqui o apóstolo Paulo fala, olha, não precisa temer a autoridade. Faz o bem e você até mesmo será elogiado por elas. Mas se você faz o mal, tema, porque ela não traz em vão, não traz debalde a espada. Esse trazer em vão ou trazer debalde a espada está falando, olha, se você fizer o mal, a espada, o instrumento dos soldados, o instrumento dos agentes de segurança pública, eles não são em vão. Eles vão utilizar os instrumentos para o cumprimento, para a exigência do cumprimento da lei. Então, se você faz o mal, tema. Há um outro texto também bastante interessante que está no João, capítulo 19, e nós vamos ler, João capítulo 19. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus, nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Então, Jesus reconhece aqui a autoridade de Pilatos, né? E Pilatos pergunta, não sabes que tenho poder para crucificar ou para te soltar? Jesus responde, sim, tenho. Mas não teria se de cima não fosse te dado. Então aqui nós vemos que até em alguns casos extremos, alguns países autorizam a pena de morte, tem a pena de morte como algo previsto na execução da justiça, e o próprio Cristo aqui responde a Pilatos que Deus deu poder aos homens para estabelecer estas leis. Então, meus amigos, o uso da força policial, ele é legítimo, ele é previsto na lei brasileira. O uso da força policial, ele é legítimo, biblicamente falando. O próprio Cristo entende isso, que ele pode ser, que o Estado tem, inclusive, o poder de incluir no seu ordenamento jurídico a pena de morte, como foi esse relato aqui de Cristo e Pilatos, bem como o apóstolo Paulo traz que as autoridades, elas não trazem em vão a espada, e se nós trouxermos para os nossos dias, quantos instrumentos que as autoridades usam, que as instituições de segurança pública usam, alguns de menor potencial ofensivo, como bastão e outros, e até mesmo instrumentos letais, como pistolas e fuzis. Enfim, a Bíblia dá, sim, essa legalidade, a Bíblia legitima isso, e lógico, né, como eu disse anteriormente, desprovido de sentimento. O que eu acho que faz total diferença para aquele que segue a Cristo e está envolvido nesse contexto, o que eu acho mais importante é estar desprovido de sentimento, não procurar fazer o mal como um ato de vingança ou para satisfazer um desejo pessoal. Então nós devemos guardar o nosso coração destes sentimentos, cumprir a lei e cumprir a palavra de Deus. Mas o melhor de tudo é também, como o apóstolo Paulo falou, é fazer o bem e ter o louvor das autoridades, né? Ter o elogio por parte das autoridades, porque isso agrada a Deus. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido esclarecedor. Deixe as suas dúvidas ou as suas sugestões aí nos comentários. Mais uma vez eu peço, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e muito obrigado.